Então, ligado a isto, do trabalho grupal evolutivo, temos uma pergunta que diz: por que a mudança na evolução da consciência só agora está a ocorrer? Ou será este um processo que já vem acontecendo há muito tempo? A mudança acontece do primeiro momento que a consciência é manifestada no parto cósmico. A consciência é produto de um parto cósmico. O pulso cósmico tem sequências, etapas, donde acontecem partos de consciências, ¿sí? Llamas, consciências, chispas se dice aquí, chispas de vida, que comienza su proceso evolutivo. Mismo en ese momento que acontece ese parto cósmico, donde as chispas son colocadas, ¿sí?, no caminho da evolução, a mudança é a ferramenta que a chispa tem. Se não existe a possibilidade de mudar, a chispa fica encapsulada e inércica em uma posição. Quando se fala hoje de mudança, se está falando de ter conscientemente uma atitude e de reconhecer que nesta transição mudar é soltar o velho também. Sempre mudar é soltar o velho, mas hoje tem um sentido simbólico ainda mais profundo que nunca. Porque os seres, no ciclo anterior, que se esgotou em 1988, eles tinham muitas possibilidades para transitar as mudanças, mas todas e cada uma dessas possibilidades respondiam a padrão energético, aquele padrão energético que regia o planeta, a polaridade que regia o planeta, que era a polaridade masculina, de introspecção, de exteriorização. Então, tudo o que tinha que ver com mudanças tinha que ver com as possibilidades que aquela energia alimentava. Então, alimentava essa energia que todas e cada uma das formas, ¿sí?, que pudieran ser uma ferramenta da transformação, pudieran ter algumas assistências muito pontuais. E essas assistências principalmente eram técnicas, doutrinas, ¿sí?, paradigmas muito externos, exteriorizados, que pudieran estimular o campo psicológico do ser. E também permitia ao ser que dentro do esquema da transformação ele pudiera treinar muito com livre-arbítrio, quer dizer, elegir. Porque ele tinha que fazer experiências muito importantes para o percurso de sua evolução. Ele tinha que começar a elegir mais coisas positivas que aquelas negativas, que quando sua consciência ficava em um estado mais primitivo, abundavam em sua vida. Então, livre-arbítrio, mais as técnicas, ¿sí?, mais os ensinamentos dos mestres, mais todos os acontecimentos, ¿sí?, do plano externo da vida, permitiam aos seres ter ferramentas para mudar próprias dessas condições. Hoje, nenhuma dessas condições são reconhecidas internamente como válidas. Se o ser quer fazer transformações com aquelas mesmas condições, de ter aberta a porta para fazer pesquisas na matéria, que era próprio daquele ciclo de exteriorização, compreende? A energia de exteriorização, ¿sí?, ampara o ser, assiste o ser para que ele pesquise na matéria. Ele mergulha na matéria em busca da verdade. Mesmo que não encontre, ele vai mergulhar. Porque a lei do karma necessita que ele descubra, mergulhando na matéria, que a verdade não fica na matéria. Mas se ele não mergulha na matéria, não pode descobrir isso. Então, hoje, você não vai receber respaldo interno, assistência,
para seguir confirmando que suas escolhas na matéria e seguir mergulhando com a esperança de encontrar a verdade, pueda ofertar para você uma saída evolutiva. Porque todo isso já foi treinado por nós no ciclo anterior. Então, nesta polaridade introspectiva feminina, a assistência e os estímulos vão no sentido contrário. Se o ser ele quer se transformar, não tem que buscar técnicas, paradigmas no exterior, ¿sí? Não tem que pesquisar tanto nas leis materiais, não tem que ficar identificado, ¿sí?, com as influências da matéria, que no ciclo anterior foi uma boa experiência para poder reconhecer a diferença entre aquilo que era externo e interno. Ele hoje tem que ter uma vocação interna que permita que a vocação que ele tem, que vive profundamente, ¿sí?, confirme o mesmo sentido da energia feminina, que é ir para dentro. Interiorização. Então, a transformação das pessoas hoje é confirmar que aquele convite que a energia faz para a sua consciência, o sentido circulatório daquela energia, se a finalidade e o destino que aquela energia oferta para ele, é o que tem que concretar para se transformar. Porque as pessoas no ciclo anterior, eles entendiam que tinham que se transformar em aquilo que o instrutor falava para elas. Você tem que ser isto, tem que ser aquilo. Que a doutrina falava para elas, com uma quantidade, ¿sí?, de pontos que ele tinha que alcançar. Hoje não serve. Porque o ser começou a perceber que não é possível que ele tente se transformar em uma coisa que é descrita, que é mostrada, ¿sí?, que é colocada por um fator externo, por um elemento externo que busca imponer a ele em que ele tem que se transformar. Então, o melhor que temos hoje é que esta energia permite a nós perceber que aquilo em que nós temos que fazer nossa transformação é sobre a influência que a própria alma tem de nós. Quer dizer, nós temos que transformar nossa consciência em um espelho da alma. A única transformação do ser é esse. Ele tem que começar a transformar seu padrão vibratório. Se ele tem vocação interna, vocação de conhecer a sua própria consciência interna, a realidade da vida interna dele, a vida espiritual dele, o núcleo espiritual dele, à medida que ele sostiene essa vocação, mantém essa vocação firme, que ele mantém a doação de sua consciência para essa fonte interna, a mudança começa a acontecer. Porque para fazer isso, ele tem que romper sua identificação com as forças da matéria, com o mundo das formas. E começa a fazer aquilo, experimentar aquilo que falava o instrutor Jesus, ficar no mundo sem pertencer ao mundo. Essa é a transformação. Que você passe de pertencer ao mundo a não pertencer ao mundo. Ficar no mundo sem pertencer a ele. Quer dizer, ficar em sintonia com a alma, ¿sí?, com os pés no mundo. Esse é o segredo destes tempos. O ser não tem que desprezar a matéria. Ele tem que viver na matéria as leis espirituais. A mudança é essa condição. Que o ser pode afastar de sua consciência a influência bruta das leis materiais e que ele comece a funcionar na matéria mesma em resposta às leis espirituais. Então, isso é responder à energia de instrução para estes tempos. Porque essa energia de instrução para estes tempos oferta precisamente a vivência das leis espirituais, como nunca ofertou. Hoje, mais que nunca, aquele que entende que tem que responder à instrução espiritual tem que perceber e confirmar que isso só pode acontecer
se ele fica pronto para viver as leis espirituais aqui na matéria. A hierarquia, quando estimula, ¿sí?, a consciência, só necessita que esses estímulos puedan ser manifestados como espiritualidade práctica. Então, vivir as leis da matéria aqui, as leis espirituais da matéria, não significa fazer 1, 2, 3, 4 vezes por semana, 1 hora, 2 horas, meia hora, um trabalho pseudo-espiritual, que você fique conforme, sim? Ah, que bom, fique bem. E volto para o mundo e lidio com o mundo com as mesmas ferramentas que o mundo lidia comigo. Então, eu tenho que lidar com o que acontece com o mundo com ferramentas que puedan transformar o mundo. E essas são ferramentas além das forças do mundo. São ferramentas que ficam além das forças do mundo, das influências do mundo, e que vão a ficar, através de minha consciência, ativas continuamente, se eu permito que isto que são estes níveis pueda vivir em sintonia, alineação, entregue, ¿sí?, união e comunhão com o que eu sou nos níveis internos. Então, isso é a mudança para estes tempos, que você deixe de confirmar que é um ente psicofísico, deixe de confirmar que para você, como até agora aconteceu, o principal é como pueda você, ¿sí?, sair mais ou menos empatado com as forças da matéria. Empatado se diz? ¿Sí? Bem, essa não é a questão. Você não tem que se conformar com que um dia mais pudo cuidar sua economia material, ¿sí?, pudo dormir bem, pudo comer bem, fica tão acostumado a lidar com as forças da matéria que mesmo estando muito mal, você pensa que hoje foi um bom dia, ¿sí? Isto tem que se transcender, porque quando o ser começa a mudança, ele começa com essa mudança também a mudar sua óptica da realidade. E a principal óptica da realidade que ele tem que mudar e que começa a mudar é a óptica que ele tem de si mesmo, o conceito que ele tem de si. Não existe mudança se você não começa um caminho de autorreconhecimento, de autoconhecimento, um caminho de sinceridade para olhar aquilo que você é e para olhar humildemente o pouco que você pôde fazer até agora, altruísta e solidariamente para o planeta. Porque a mudança significa mudar, ¿sí?, as metas pessoais e egoístas que para nós foram o primeiro sempre, para que nossa consciência pueda confirmar que só existe como válido uma meta superior, um propósito superior, e que tem que ser assistido com energias solidárias, altruístas, donde para o ser já não importa o benefício pessoal, já não importa aquela multiplicidade de metas egoístas e pessoais, individuais, que ele tinha, mesmo que ele tentava se convencer de que ele tem que ter essas metas e tem que consumar essas metas, porque ele tem que pensar no futuro, tem que pensar no porvenir, tem que pensar em sua segurança, tem que pensar quando ele seja velhinho que como vai ser sua vida. E isso não serve hoje, porque isso é confirmar o rumo egoísta, limitado e que se fala de materialista que esta humanidade confirmou como sistema de vida e que ainda é o que recebe o maior apoio da humanidade em seu conjunto. Porque você olha como está o planeta e vai ver que a humanidade confirma isso em seu conjunto. Então, nesta transição, os seres mais receptivos entendem o processo de transformação também como um processo que permite a eles
afastar-se da humanidade da superfície naquela condição que ela manifesta e começar a viver a essência da humanidade que é ofertada para eles nos níveis internos. Quer dizer, o ser tem que se eleger como membro da futura humanidade. A transformação é a eleição que o ser tem que fazer dele mesmo. Ele tem que se eleger. Quando essa frase do instrutor Jesus, muitos são chamados, poucos os elegidos, não tem que ver com que o instrutor, o mestre, a hierarquia, o cosmos, Deus, vai eleger a você. Porque nenhuma hierarquia, nem Deus, nem o cosmos, vão eleger um ser que não tem condições. Então, se você se elige para aprofundar a vida, para aprofundar o contato com sua essência, para que aquelas condições possam se manifestar, possam florescer. Então, o ser se elige para manifestar essas condições, e a transformação é o caminho para manifestar essas condições. Então, hoje, todos temos que passar a ser práticos espirituais, quer dizer, seres que compreendam que existem muitos mecanismos teóricos que hoje têm que ser afastados, que eles têm que ter uma capacidade de renúncia sobre eles, de desapego sobre eles, e ficar abertos para que o próprio instrutor interno deles, o mestre interno deles, pueda passar estímulos e informações que permitam a eles ter o alimento para fazer aquela transformação. Porque ninguém pode se transformar em uma coisa que desconhece. O ser tem que aprender a reconhecer os estímulos internos. Tem que aprender a reconhecer a vida interna. Tem que aprender a reconhecer o que acontece nele quando ele tenta ficar perto do âmago dele, da essência dele, dos estímulos que ficam presentes da vida interna dele. Se você não tem essa vocação, não pode fazer a mudança.